Olá, alunos do quarto ano, vamos para mais uma aula. Hoje é a aula do Aprender Sempre, volume 2, aula 8, caixas de laranjas. O que vamos aprender? Neste ano, as laranjeiras do sítio do Senhor William estão produzindo muitos frutos. Nesta aula, vamos ajudá-lo a organizar as laranjas em caixas. Número 1. O Senhor William colheu nesta semana 140 laranjas. Então, vamos lá. Colheu 140 laranjas bahias e laranjas seletas e as acomodou em duas caixas, com a mesma quantidade em cada uma. Quantas laranjas foram colocadas em cada caixa? Então, foi 140 e ele dividiu em duas caixas. Então, vamos montar a continha 140 dividido por 2. Não dá para dividir por 2, então vamos fazer um chapéuzinho. No 14, na tabuada do 2, qual o número que dá 14? Então, você vai lá ver. Então, vocês vão fazer essa continha aqui para a professora. Vamos para número 2. A produção de laranjas limas nesta semana foi de 208 unidades, as quais foram colocadas em 4 caixas, com a mesma quantidade em cada uma. Quantas laranjas foram acomodadas em cada caixa? Então, 208 laranjas dividido em 4 caixas. Novamente, vamos montar a continha. 208 dividido por 4. 2 dá para dividir por 4? Não, então vou fazer o chapéuzinho. Vou na tabuada do 4 e encontrar qual é o número que dá? 20, tá bom? E aí em diante vocês resolvam aí a continha de dividir. Número 3. Nessa semana foram colhidas 180 laranjas peras. Quantas dúzias desse tipo de laranjas foram colhidas? Então, se foram 180, eu vou dividir por 12, que significa que é uma dúzia, para saber quantas dúzias tem dentro de 180. Então, vou montar a continha, 180 por 12. Agora, vamos fazer a tabuada do 12. 18 dá para dividir por 12? Dá. Então, vamos lá na tabuada do 12 achar o número que dá 18 ou que se aproxime de 18, mas não pode ultrapassar o número 18, tá certo? Então, essa foi a nossa aula 8, aula caixas de laranja. E para completar, temos o livro Bem Me Quer, página 87 a 89. Então, vamos pegar o livro Bem Me Quer e abrir nessa página. Multiplicação de 10 por 100. Complete o quadro com os múltiplos de 10. Então, múltiplos de 10 significa que é a tabuada do número 10. E a número 2, o que há em comum entre os resultados da multiplicação por 10? Significa que todos os números multiplicados por 10 terminam em 0. Número 3, qual é a maneira rápida e fácil de multiplicar um número por 10? É só acrescentar o quê? Se ele termina em 0, eu vou acrescentar o 0. Pronto, é a maneira mais rápida.
Número 4, resolva as multiplicações mentalmente. Então, vocês vão resolver essas continhas aí mentalmente, sendo que é só acrescentar o zero. Por exemplo, 11 vezes 10. Copio o 11 e acrescento o zero. Prontinho, resolvido. Número 5. Uma loja estava fazendo uma promoção e vendendo camisas por R$ 10 cada. Quanto gastaria uma pessoa que comprasse 15 camisas? Então, se ela for comprar 15 camisas, R$ 10 cada, 15 vezes 10. Eu vou manter o 15, vou acrescentar o zero. Prontinho, o resultado tá aí. E a perguntinha B, 2 dúzias de camisas. 2 dúzias significa quanto? Então, você vai colocar o valor de 2 dúzias mais o zero. E a número 6, complete os quadros com múltiplos de 100. Múltiplos de 100 é a mesma coisa que o 10. Nós só vamos acrescentar o 0. Então, 11 vezes o 100, eu coloco o 11 e vou acrescentar mais 2 zeros, que aí fica 1.100. Número 9, cada 100 alunos é chamado de um século. Quantos anos há em 4 séculos? Vai ser o mesmo esquema. 4 vezes o 100, eu repito o 4, acrescento 2 zeros, 400 anos, tá bom? Vamos para a página 88. O Leandro tem um jogo de videogame chamado Come Come, que tem 3 fases. Na primeira fase, o bonequinho deve comer todas as 34 cruzinhas em 1 minuto a fim de passar para a segunda fase. Cada cruz comida desaparece da tela e vale 100 pontos. Quantos pontos o jogador passa para a segunda fase? Então, vamos fazer 34 vezes 100 para descobrir. 34 vezes 100. Vamos fazer aquele esquema que eu ensinei. Repete o 34, acrescenta o 00. Tá aí o resultado. Número B, segunda fase. Aparece um monstrinho que tentará impedir que o bonequinho coma as 34 cruzadinhas. Por isso, só passa para a fase seguinte o jogador que consegue pelo menos 2.500 pontos em 2 minutos. Qual é o menor número de cruzinhas que o bonequinho precisa comer se cada um vale 100 pontos? Então, vamos fazer 2.500 dividido por 100. E você vai descobrir aí o valor. A terceira fase, vamos observar a tabela. O total de pontos. Observe a tabela e calcule o total de pontos que cada menino fez e indica qual deles que venceram a terceira fase. Então, vocês vão ver aí qual é o total de pontos que cada um fez e ver quem é que venceu a terceira fase. O que vale mais, 20 cruzinhas ou 10 estrelinhas? Justifique a sua resposta. E a 12, escreva ao lado de cada expressão a letra que corresponde à quantidade de estrelinhas e cruzinhas que ela pode representar. A, 3 vezes 100 mais 6 vezes 200. E a 13, pinte cada expressão e seu resultado com a mesma cor. Então, todos que der o mesmo resultado, vocês vão pintar da cor amarela.
E os outros que derem o mesmo resultado, pinte da cor verde. 14. Ana Júlia e Helena também jogaram. Escreva com algarismos os pontos que cada uma fez. Então, você vai escrever aí o ponto que cada uma fez. Depois, calcule a diferença de pontos entre Ana Júlia, Júlia Helena e Ana Helena. E depois vocês vão ler aí e ficar com o desafio. E aí está encerrado a nossa aula de matemática de hoje.